Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma leitura do livro que está em 2 Samuel, do capítulo 20, mas como ele é bem comprido, eu vou estar citando partes dele. Vamos lá? Está escrito, em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 40 ao 43, discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é o nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a revolta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que as dos homens de Israel. Amém. Eles têm ali uma trinca na questão da opinião, na questão ali da situação acerca do rei Davi. Muitas pessoas leem essa passagem e elas pensam que o povo estava contra Davi. Mas aqui houve uma situação de ciúmes, houve uma situação quando entra uma certa discussão. Olha, vocês não chamaram nós para estarmos buscando o rei Davi. Olha, vocês não falaram que nós que falamos isso antes. Como se vocês de início tivessem dado essa ideia. Aqui está muito entrelaçado a situação de, por exemplo, o rei Davi, ele era um homem importante na região tanto de Israel quanto de Judá. A situação que, infelizmente, quando as pessoas, elas muitas vezes, a falta da comunicação ou a falta ali da união em si, leva a situações de picuinhas e situações de divisões entre eles. Então, nesse ponto aqui, é fundamental nós observarmos o que isso gerou. De um lado, nós tínhamos os israelitas, que de uma forma clara, eles estavam mostrando um certo ciúmes, uma certa ali possessão. Olha, o rei é mais nosso do que de vocês. E o povo de Judá, ele é o nosso parente. Estava inflamado nesse sentido. E vocês estão falando por que ele não deve entrar. Nós vemos a falta de diálogo e, por muitas vezes, a situação de egos feridos e machucados. Então, quando a gente discorre o capítulo 20, nós vemos uma outra situação. Nós vemos um momento em que um homem, uma pessoa chamada Seba, que estava entre os israelitas, ele observou isso e automaticamente o que ele fez? No momento da raiva, né, o povo ali, eles estavam com raiva, estava irado. Ele mobilizou uma quantidade de pessoas para estarem indo com ele contra Davi. Que nem todo mundo concorda com uma liderança. E a única pessoa que não concordava com a liderança aqui era essa pessoa chamada Seba. Ele vai dar mais problema para nós, o Seba, do que Absalão, que era o filho dele. Davi foi certeiro, ele falou assim, olha, mas vamos observá-lo, porque certamente ele vai procurar uma cidade que seja de grande fortaleza, ou seja, grandes muralhas e tudo, que é protegida, e vai entrar lá e vai fazer rebelião contra nós, e vai ficar difícil pegar ele lá. Então Joabe, né, foi ali com os homens atrás dele, e certamente o que Davi falou realmente foi verdade. Ele entrou dentro de um local, e esse local, ele é conhecido como a cidade de Abel. Muito bonito o nome, né, que a mulher trouxe, porque a gente vem ali, quando Joabe chega e eles começam a se preparar para subir essa cidade, para tirar o homem lá de dentro, esse Seba, o que acontece? Uma mulher, né, que a passagem bíblica diz que é uma mulher inteligente, sabe resolver situações. Então certamente ela foi na fonte. Deixa eu conversar com você, Joabe. Veja bem, essa cidade ela é reconhecida como Abel, e a cidade de Abel, nós somos pessoas mansas, e pessoas de paz, e pessoas fiéis. Então ela estava querendo dizer assim, nessa cidade aqui, nós não combinamos com muitas coisas de situação de rivalidade, de situação de passar a perna nas pessoas. Deixa eu conseguir entender o porquê que você está sobre os nossos muros tentando nos atacar. E aí Joabe externaliza para ela. Joabe fala o quê? Joabe diz assim, olha, veja bem, não foi intenção nenhuma atacar a sua cidade ou atacar o seu povo. E aí ela pegou e falou assim, mas o que você está procurando? Aí ele falou, olha, Seba está aí dentro, ele se revoltou contra o rei, Davi, e eu preciso pegá-lo. Problemas nós resolvemos cortando a raiz deles. Nós não damos continuidade. Nós não precisamos viver guerra, se juntar com alguma causa, com alguma situação para receber favores ou não. Nós precisamos só fazer o que é certo, o que é correto. E o que a mulher fez nesse determinado momento? Diz bem, essa pessoa, eu vou jogar a cabeça dela pro lado de fora. Por que ela falou isso? Porque ela é mal, Cristina? Não, meus irmãos. Ela falou isso porque toda liderança precisa ser respeitada. Muitas das lideranças em nosso meio, elas são levantadas por meio do próprio Deus, não são por pessoas. Então ali, diante daquela cidade fortificada, ainda bem que realmente haviam bons conselheiros, igual essa mulher trouxe. Nós precisamos ser inteligentes para resolver os problemas. A gente não precisa aumentar, a gente não precisa se doer porque é algo que alguém falou. Nós só precisamos tentar resolver. Eles delegam um certo conhecimento, uma certa experiência, mas por muitas vezes tudo que o problema não precisa ser é um acrescentar de problema, né? Então, ela foi dar ali o conselho ao povo também, uma conselheira. Ela falou, olha, veja bem, Joabe está ali pro lado de fora, ele vai tentar atacar a cidade, ele é um soldado, então, do rei, né, de toda a região aqui, porque Davi era conhecido. E o que ela falou? Ela falou assim, olha, eles estão aí tentando atacar a nossa cidade, porque tem uma pessoa aqui dentro que se voltou contra o rei deles. Então, o que nós podemos fazer?
Eu falei para ele para que nós jogássemos a cabeça dele pro lado de fora. E o que a cidade resolveu fazer? A cidade fortalecida? Eles pegaram e fizeram isso. Encontraram um homem, decapitaram e jogaram a cabeça pro lado de fora. Ou seja, muitas vezes nós não conseguimos compreender que parte dos nossos problemas, as nossas dificuldades, né, internas, porque estamos falando de um povo ali que estava resolvendo seus problemas em particular entre eles. Mas existem pessoas que elas só querem causar, elas só querem dividir, elas só querem espalhar. Jesus Cristo diz: aqueles que não estão dispostos a reunir o meu povo, a cuidar das minhas ovelhas e espalhar pessoas, fazer pessoas se voltarem contra mim, elas não são dignas de andarem em meu nome, elas não são dignas de mim. Então, nós precisamos compreender que em meio a todas as turbulências, a todas as obras feitas para o nosso Senhor Jesus, nós teremos resistências, que a passagem bíblica traz uma característica ordinária. E nós vemos do outro lado uma mulher, que ela, com a sua inteligência e como conselheira, ela resolveu todos os problemas. O povo de Deus precisa ser consciente do que é certo e do que é errado e resolver os problemas da melhor forma possível, sem que você possa tomar partidos, pisar em cima de pessoas, não precisa. Mas nós precisamos compreender que, em todas as situações, a revolta, ela é um caminho que é sem volta. Toda pessoa que se revolta, ou ela é engolida pela terra, ou ela é decapitada, ou é juntado brasas vivas sobre a sua cabeça. Não tem como. Toda pessoa que se revolta, que tenta contra um inocente, contra um grupo que está num propósito do Senhor, eles irão perecer. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.